Senhor, assim nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Dá-me de presente a sua atenção nesta noite, irmão e irmã. O tema desta palavra é simplesmente: não há como fugir de Deus. Esta é uma realidade estampada em cada página das Escrituras Sagradas. Não há, irmãos, hipótese alguma de nós fugirmos da presença deste Deus. Ainda que nós sabemos que há pessoas que, por incrível que pareça, intenta no seu coração se afugentar do Senhor, mas isto, de acordo com a palavra de Deus, isto é, irmãos, totalmente impossível. Impossível é tentarmos nos afugentar da presença de Deus. Então coloque isso na sua mente. É impossível fugir da presença de Deus. Para ficar gravado, diga isso para a pessoa que está do seu lado. Está todo mundo de máscara, né? Diga, irmão, é impossível fugir da presença de Deus. Amém? Agora olha para cá. O salmista Davi, neste salmo de número 139, ele praticamente expressa os três principais atributos de Deus. E esses atributos são chamados atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? Significa que somente Deus possui esses atributos. Primeiro atributo é o atributo de onisciência. Somente Deus é onisciente. Segundo atributo é o atributo da onipresença. Somente Deus é onipresente. E terceiro e último atributo é o atributo da onipotência de Deus. Somente Deus é onipotente. Então, repetindo, somente Deus é onipresente, somente Deus é onisciente e somente Deus é onipotente. E neste salmo, o salmista Davi, ele expressa esses três atributos de Deus. Primeiro, do versículo 1 até o versículo 5, ele primeiramente vai tratar acerca da onisciência de Deus. O que vem a ser onisciência, pastor? Onisciência significa dizer que somente Deus tem o saber absoluto. Somente Deus compreende, conhece todas as coisas, até aquilo, irmãos, mais oculto no coração do homem. Deus sabe de tudo, Deus conhece de tudo. Deus, ele é sabedor de toda a ciência. Eu estou dando ênfase, irmãos, para você trazer isso à sua mente. Deus, ele é conhecedor absoluto de todas as coisas. O conhecimento infinito sobre todas as coisas, Deus, somente Deus conhece. Deus te conhece mais do que você conhece a si próprio. E o salmista, aqui do versículo 1 até o versículo 5, ele vai começar dizendo: Senhor, tu me sondas. Sondar é praticamente perscrutar. Sondar é esquadrinhar. Sondar é praticamente examinar cada detalhe do nosso pensamento, cada detalhe da nossa vida. Deus, ele conhece o seu passado, Deus, ele conhece o nosso presente, e Deus já conhece também o seu futuro, o dia do amanhã, meu irmão.
Irmãos, isso é interessante, é profundo nós pararmos para analisar a grandeza da onisciência de Deus, pois somente Ele conhece exaustivamente tudo que se passa conosco. Não há nada, amados, ocultos diante da onisciência desse Deus. Teve um momento em um diálogo de Pedro e Jesus, após a sua ressurreição. Diz que o Senhor se dirige a Pedro, e Jesus faz algum questionamento, algumas perguntas a Pedro. Primeiramente ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Mas novamente Jesus volta a perguntar as mesmas perguntas: Pedro, tu me ama? E aí Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de todas as coisas. Foi assim, amados, durante 3 vezes, até o ponto de Pedro dizer: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Deus, amados irmãos, Ele sabe todas as coisas. E o salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele diz: tu me conheces no meu assentar, tu me conheces ao meu levantar. Diz que o Senhor me conhece de longe, Ele entende os nossos pensamentos. Irmãos, alguém aqui poderia me informar quantos pensamentos você pensou no dia de hoje? Ninguém, irmãos. Nós não temos a conta do número de pensamentos que vagueou a nossa mente. Eu, por exemplo, posso estar aqui ministrando ao seu coração aqui à frente, e eu não sei o que você está pensando neste momento, mas eu creio que Deus, Ele sabe de tudo aquilo que você está pensando nessa hora. O salmista diz que de longe o Senhor conhece os meus pensamentos, o meu andar, o meu deitar, talvez aquilo que as pessoas que estão em volta de você lá na sua casa não sabem o que passa no seu coração, na sua mente. Mas eu te digo uma coisa que Deus sabe, irmã. Deus sabe das suas lágrimas, Deus sabe do seu sofrimento. Deus, Ele sabe de todas as coisas que se passa com cada um de nós, irmãos. E isso deveria trazer conforto para as nossas almas nesse dia. Eu tenho um Deus que me conhece a totalidade da minha vida. Deus conhece todas as coisas. E Ele diz no versículo 4 ainda: antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já a conhece todas. Irmãos, quantos pensamentos nós pensamos, quantas palavras que ficaram somente no maquinar da nossa mente. Se as pessoas soubesse o que se passa na nossa cabeça, se aquelas pessoas que convivessem conosco soubessem, irmãos, o que se passa na nossa mente, se nós pudéssemos saber o que as pessoas estão pensando, talvez ficaríamos assustados. Talvez há pessoas pensando pensamentos impróprios aqui nesta noite, pensamentos talvez de adversidades. Mas Deus, amados irmãos, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que cada um está analisando, conjecturando, pensando. Deus, Ele é tão poderoso que antes mesmo de eu pronunciar a palavra, a ciência diz que para cada palavra dita, nós pensamos 10 vezes outras tantas palavras antes de dizer. No entanto, o salmista, ele expressando a grandiosidade desse ser, vai dizer que Deus, antes mesmo de que uma palavra chegue até os meus lábios, o Senhor Deus conhece todas essas palavras. Ele vai dizer: Senhor, tu me cercas, e em volta puseste sobre mim a tua mão. A mão de Deus, amados, está sobre a nossa vida. A graça de Deus, a misericórdia, a compaixão do Senhor está sobre as nossas vidas nessa noite.
Sendo assim, não há como fugirmos, porque nós temos um Deus que exaustivamente Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas que se passa conosco. Deus sabe aquilo que ninguém sabe. Deus sabe aquilo que está mais oculto no seu coração. Deus sabe os seus desejos. Deus conhece os seus pensamentos. Deus conhece os seus sonhos. Deus sabe os seus planos. Mas não somente a onisciência de Deus é revelada neste salmo. O salmista também expressa do versículo 6 até o versículo 12 acerca da onipresença de Deus. Somente Deus é onipresente. Pastor, o que significa onipresença? Onipresença é aquele que tem poder de estar em todos os lugares. Onipresença significa que Deus, Ele presencia todas as coisas. Ele está presente aqui nesta noite. Quantos aqui creem que Jesus está em nosso meio? A palavra de Deus diz, amados, que onde estiver dois ou mais reunidos no seu nome, ali eu estou presente. E Deus, Ele é tão gracioso, irmãos, que Ele está presente ao nosso lado quando ninguém está presente. Ele está presente quando seus amigos viram as costas para você. Ele está presente quando você é abandonado por aquela pessoa que você não espera que faça isso. A palavra de Deus nos fala que Ele é o Eu Chamar. Significa o Deus presente, o Deus conosco. E Ele garantiu, irmãos, essa presença contínua conosco até o findar dos séculos. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus é um Deus presente, amados. Deus não é um Deus que se te retirou para longe. E às vezes nos momentos de adversidade, de tribulações que às vezes nós estamos vivendo, nós chegamos às vezes até a pensar, Deus se retirou para longe. Você quer ver uma coisa? Quantas são as pessoas que têm pensado assim nesses dias de pandemia? Quantas são as pessoas que têm sentido de que pelo fato de estar acontecendo tudo o que está acontecendo no mundo, Deus se retirou para longe? Engana-se. A palavra de Deus nos diz que Deus, Ele está presente. Ele está conosco, mediante a presença do Teu Espírito Santo. Se Deus, Ele é aquele que presencia todas as coisas, olha para cá. Como se ausentar da presença deste Deus? Como fugir de Deus, irmãos? Como tentar esconder de Deus? Tem uma música do Diante do Trono, feita para criança, que diz que não há como brincar de pique, esconde-esconde com Deus. Porque não há, irmãos, como nos ocultarmos diante desse Deus tão imenso. Não há como afugentarmos do Senhor, não há como nos escondermos do Senhor, ainda que há pessoas que têm tentado fazer isso. Mas veja bem o que o salmista diz no versículo 6. Ele diz, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde irei do teu Espírito? Será, amados, que há algum lugar que você possa ir, que os olhos de Deus não estejam sobre a sua vida? Será que há um lugar neste planeta ou no universo que você diz, eu vou fugir dos olhos do Senhor? Não há, irmãos. É tanto que o salmista aqui, ele está dizendo, para onde irei do teu Espírito? Lembra de Pedro? Jesus, ele, certa vez, reunido com os discípulos, ele disse, olha, eu irei para Jerusalém,
e lá em Jerusalém serei rejeitado. Pedro então disse: Senhor, para que tu vás? Mas em outro momento Jesus disse: olha, eu serei cuspido, serei rejeitado, a minha carne verdadeiramente é comida. E diz que quando Jesus refere, diz essas palavras, algumas pessoas que seguiam a Jesus simplesmente viraram as costas, saíram, abandonaram, deixando o Senhor de lado. E aí Jesus se volta para Pedro e os seus discípulos e diz: não quereis vós também ir com eles? Mas a resposta de Pedro foi: Senhor, para onde iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Não há, irmãos, você que aqui está nessa noite, não há como você se esquivar, não há como você fugir de Deus. Olha o que ele diz no versículo 7: para onde fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá tu também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se eu disser, as trevas me encobrirão, e a luz do meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não te serão escuras, mas a noite resplandecerá como o dia, pois as trevas e a luz são para ti as mesmas coisas. Veja, diante da grandeza deste Deus, trevas e luz é a mesma coisa para o Senhor. O Senhor não faz diferença entre trevas e luz. Sendo assim, amados irmãos, para onde podemos fugir da presença deste Deus? Não há como escondermos nada diante do olhar de Deus que tudo vê. João diz que o olho dele é como chama de fogo, que perscruta todas as coisas. Há um ditado aí fora que diz que o coração do homem é terra que ninguém vai, mas olha para cá, o Espírito Santo, ele vai onde o homem não vai. Ele enxerga aquilo que os olhos humanos não enxergam. Eu estou vendo vocês aqui, mas Deus tem poder de contemplar a sua alma, contemplar o seu espírito. Sendo assim, não há como, irmãos, ocultarmos nada deste Deus. Loucura é, na nossa parte, tentarmos mentir para o Senhor, tentarmos esconder algo do Senhor. Nós podemos esconder para a nossa esposa, podemos esconder os nossos sentimentos para homens, para amigos, para mãe, para pai, para o pastor da igreja. Podemos esconder, camuflar todas as coisas, podemos colocar um sorriso na cara, querendo chorar. Mas de Deus, amados, ninguém esconde nada. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos deste Deus. Ele é aquele que presencia todas as coisas. Ele é aquele que diz: sim, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é aquele que Davi, no momento do vale da sombra da morte, ele diz: não temerei mal algum, porque eu sei que a tua presença é comigo. Quantos aqui tem a presença de Deus? Não há como, irmãos, fugirmos da presença do Senhor. Por isso que ele diz: para onde ir? Para onde tentar fugir? Para onde tentar esquivar? Então eu te dou um conselho, irmão: pare de tentar esconder-se do Senhor.
Pare de tentar camuflar algo diante do Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos vários personagens que tentaram esconder-se de Deus. Primeiro foi Caim, que matou o seu irmão Abel, achando que ficaria livre dos olhos do Senhor. Deus contemplou Caim. A palavra de Deus também nos fala de Acã, quando o povo estava rumo em direção à terra prometida. No momento que entra na cidade de Jericó, e Deus ordena que o povo de Israel não roubasse ou pegasse ouro ou prata de Jericó. E aí o teimoso de Acã, achando que ficaria encoberto aos olhos do Senhor, pegou aquelas riquezas, a capa babilônica, alguns utensílios de prata e de ouro, escondeu no chão para usufruir mais tarde. Não sabia ele que Deus estava compreendendo, enxergando, vendo todas as coisas. Isso aqui, irmãos, de certa forma não é para nos assustar, mas simplesmente para termos a ciência de que Deus, Ele presencia, Ele vê tudo que se passa conosco. Deus, Ele sabe. O outro personagem famoso que tentou fazer algo às ocultas de Deus foi Davi. Lembra quando Davi, ele comete um homicídio, assassinando o seu fiel escudeiro, Lembra que ele também vai coabitar com a mulher que não era dele, Urias, tentando esquivar-se de Deus, até que o profeta Natã chegou e repreendeu, dizendo: Davi, tu és o homem. Sendo assim, amados irmãos, eu quero chamar a sua atenção para te dizer que não há como nos afugentarmos ou tentarmos escondermos da presença do Senhor. Ele presencia todas as coisas. Terceiro e último atributo ressaltado neste salmo é o atributo da onipotência. Somente Deus é onipotente. Pastor, o que significa onipotente ou onipotência? Significa que somente Deus possui todo o poder ilimitado. Significa que Deus, Ele é possuidor de todo o poder, irmãos. Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é poderoso. Ele tem todo o poder ilimitado nas suas mãos. E o nome hebraico no Deus de poder é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que não conhece, irmãos, o impossível. Porque se há impossível, Ele tem poder para fazer se tornar possível nas nossas vidas. Quando olhamos para a palavra de Deus, nos deparamos com a onipotência deste Deus. Nós vemos o poder de Deus sendo manifesta ali com as 10 pragas do Egito. Nós vemos o poder de Deus simplesmente abrindo o mar vermelho para o povo de Israel passar. Nós vemos o poder de Deus jogando por terra as muralhas de Jericó. Nós vemos o poder de Deus provendo o necessário alimento cotidiano para o povo de Israel durante 40 anos naquele deserto. Diz que não faltou água, não faltou o maná dos céus. Diz que as suas roupas não envelheciam, nem os seus calçados se desgastavam, simplesmente porque aprove Deus agir com poder e graça, sustentando o povo de Israel. Nós vemos o poder de Deus manifesto na pessoa de Jesus, diante de tantos milagres, diante da cura de cegos, diante da ressurreição de mortos, diante, irmãos, da cura de dezenas e dezenas de paralíticos, diante do poder que Ele teve para dizer: mar, tempestade, acalma, e o mar simplesmente se aquietou.
Quando olhamos para este salmo, nos deparamos com essa onipotência de Deus. No versículo 3, ele ressalta dizendo: pois formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Veja o poder deste Deus, irmãos, e eu fico maravilhado, eu fico estarrecido diante da grandeza, da onipotência deste Deus. Cada pessoa que aqui está nessa noite é obra da criação de Deus. Deus criou o seu corpo. Você é único, meu irmão. Somente você possui essa digital, como aquela canção que diz que Deus te fez uma forma e jogou a forma fora, porque você é um ser único, ninguém é semelhante a você. E aí o salmista vai dizendo que Deus, irmãos, detalhadamente, a palavra entreteceste-me no ventre, denota que nós somos feitos de acordo com aquilo que Deus quis. Formaste os meus rins. Diante disso, o salmista se pega louvando a Deus, dizendo: eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma sabes muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram corpo ainda informe. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo de dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ó, quão preciosa missão, ó Deus, os teus pensamentos, grande é a soma deles. E ele disse: se eu contasse, seria em maior número do que a areia. Se eu contasse até o fim, ainda estaria contigo. Davi, ele se pega em êxtase, adorando a Deus diante da onipotência deste ser maravilhoso. Deus, ele é poderoso. Deus, ele é onipotente. O Deus que nós servimos não é um Deus imitado. Ele que criou todas as coisas, e diz que criou simplesmente pela sua palavra. Deus foi dizendo: haja luz, e houve luz. Haja céus, haja mar, e por assim foi acontecendo, surgindo de acordo com o seu falar, irmãos. Ora, se este Deus é tão poderoso para agir, criando as coisas, chamando à existência aquilo que não existe, imagina o que Ele não pode fazer em prol da sua vida. Aqui você está nesta noite. Ele pode todas as coisas. Já dizia Jó: Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aos planos de Deus, amados, ninguém frustra. Os planos de Deus ninguém impede, porque Ele é soberano. Ele é poderoso, irmãos, sobre todas as coisas. Sim, o nosso Deus é poderoso, irmãos, sobre todas as coisas. Não há como diminuirmos, limitarmos a ação deste Deus sobrenatural, deste Deus grandioso. Cabe a nós nos prostrarmos nesta noite e reconhecermos quão grande, quão onisciente, quão onipresente, quão onipotente é o Deus de nossas almas, amados irmãos. Interessante que ele vai falar da criação.